Seção única. Dos servidores públicos. Artigo 36. A atividade administrativa permanente é exercida. Inciso 1º. Em qualquer dos poderes do município, nas autarquias e nas fundações públicas, por servidor público, ocupante de cargo público, em caráter efetivo ou em comissão, ou de função pública, observada a qualificação profissional adequada. Inciso 2º. Nas sociedades de economia mista, empresas públicas e demais entidades de direito privado sob controle direto ou indireto do município, por empregado público, ocupante de emprego público em função de confiança. Artigo 37. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. Parágrafo 1º. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração, e a contratação de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias que poderão ser admitidos por meio de processo seletivo público de provas e títulos. Parágrafo 2º. O prazo de validade de concurso público é de 2 anos, prorrogável, uma vez, por igual período. Parágrafo 3º. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o aprovado em concurso público será convocado, observada a ordem de classificação, com prioridade sobre novos concursados, para assumir o cargo ou emprego na carreira. Parágrafo 4. A inobservância do disposto nos parágrafos 1º a 3º deste artigo implica nulidade do ato e punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Artigo 38. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Parágrafo único. O disposto no artigo não se aplica a funções de magistério. Artigo 39. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Parágrafo único. Em entidade da administração indireta, pelo menos um cargo ou função de direção superior será provido por servidor ou empregado de carreira da respectiva instituição. Artigo 40. A remuneração dos servidores públicos, e os subsídios somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão anual, sempre no primeiro dia do mês de maio, sem distinção de índices. Parágrafo 1º. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira, poderá ser fixada por subsídio em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, subsídio percebido pelo prefeito. Parágrafo 2º. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquicas e fundações, membro do Poder Executivo, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, inclusive as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie ao do prefeito. Parágrafo 3º. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Parágrafo 4. Os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor público não serão computados nem acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Parágrafo 5º.
O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, e a remuneração observará o disposto nos parágrafos 1º e 4º deste artigo e os preceitos estabelecidos nos artigos 152, 153, 13 e 153, parágrafo 2º, inciso 1º, da Constituição Federal. Artigo 41. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observada em qualquer caso o disposto nos parágrafo 1º, do artigo 40 desta Lei Orgânica. Inciso 1º. Há 2 cargos de professor. Inciso 2º. Há de um cargo de professor com outro técnico ou científico. Inciso 3º. Há de 2 cargos privativos de médico. Parágrafo único. A proibição de acumular se estende a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas. Artigo 42. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 1º. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual e distrital, ficará afastado do cargo, emprego ou função. Inciso 2º. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Inciso 3º. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo de remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Inciso 4º. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Inciso 5º. Para o efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Artigo 43. É reservado o percentual de 5% dos cargos e empregos públicos para provimento ao portador de deficiência, e os critérios de sua admissão serão definidos em lei. Artigo 44. Os atos de improbidade administrativa importam suspensão dos direitos políticos, perda de função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, na forma e na gradação estabelecida em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 45. É vedado ao servidor municipal desempenhar atividades que não sejam próprias do cargo de que for titular, exceto quando ocupar cargo em comissão ou desempenhar função de confiança. Artigo 46. Fica mantida a gratificação de estímulo de produtividade aos servidores da administração fazendária, dentro de suas áreas de competência. Parágrafo único. A percepção a que se refere o artigo supra, será efetuada após o comprovante de recolhimento pela empresa. Artigo 47. O município instituirá Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Parágrafo 1º. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará. Inciso 1º. A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. Inciso 2º. Os requisitos para investidura. Inciso 3º. As peculiaridades dos cargos. Parágrafo 2º. Ao servidor público que, por acidente ou doença, tornar-se inapto para exercer as atribuições específicas de seu cargo, serão assegurados os direitos e vantagens a ele inerentes, até seu definitivo aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 3º.
Para provimento de cargo de natureza técnica, exigir-se-á a respectiva habilitação profissional. Artigo 48. Aplicam-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º, inciso 4º, inciso 7º, inciso 8º, inciso 9º, inciso 12, inciso 13, inciso 15, inciso 16, inciso 17, inciso 18, inciso 19, inciso 20, 22 e inciso 30, da Constituição Federal, além dos relacionados nos incisos deste artigo, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir. Inciso 1º. Adicionais por tempo de serviço. Inciso 2º. Férias-prêmio, com a duração de 3 meses adquiridas a cada período de 5 anos de efetivo exercício de serviço prestado à administração pública do município de Contagem, admitida sua conversão em espécie. Inciso 3º. Assistência e previdência sociais, extensivas ao cônjuge ou companheiro e os dependentes. Inciso 4º. Assistência gratuita, em creche e pré-escola, aos filhos e dependentes, desde o nascimento até os 6 anos de idade. Inciso 5º. Adicional para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, observado o disposto no artigo 37, 14 da Constituição Federal e na forma da lei. Parágrafo 1º. Cada período de 5 anos de efetivo exercício dá ao servidor direito de adicional de 10% sobre seu vencimento e gratificação inerente ao exercício de cargo ou função. Parágrafo 2º. O servidor público municipal ocupante de cargo de carreira e detentor de estabilidade funcional terá assegurado o direito à continuidade da percepção da remuneração do cargo de provimento em comissão exercido, a título de estabilidade financeira ou apostilamento, nos termos da legislação vigente à época da aquisição da estabilidade financeira, direito este inerente aos vencimentos, às gratificações e a todas as demais vantagens próprias do cargo em relação ao qual tenha ocorrido a estabilidade financeira ou apostilamento, ainda que decorrente de transformação ou reclassificação posteriores. Parágrafo 3º. Para efeito de aquisição e fruição das férias-prêmio a que se refere o inciso 2º deste artigo, gozadas ou não, na sua totalidade, contar-se-á o decênio de servidor em atividade pública do município de Contagem, sob qualquer regime jurídico. Artigo 49. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Artigo 50. É garantida a liberação do servidor público para exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical, sem prejuízo da remuneração e dos demais direitos e vantagens de seu cargo, bem como do desconto em folha de consignações autorizadas pelos servidores públicos das administrações direta e indireta, em favor de sindicatos e associações de classe, efetuando o repasse às entidades credoras até o 3º dia após a liberação do pagamento dos servidores relativo ao mês subsequente ao de competência, observada a data do efetivo desconto. Parágrafo único. Para usufruir a liberação, a entidade precisa ter, no mínimo, 50% da sua base de atuação filiada. Artigo 51. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo. Inciso 1º. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2º. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Inciso 3º. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço,
Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 4º. Como condição para aquisição de estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Parágrafo 5º. Consideram-se servidores não estáveis aqueles admitidos na administração direta, autarquia e fundações sem concurso público de provas e títulos após o dia 5 de outubro de 1983. Parágrafo 6º. É assegurado o prazo de 2 anos de efetivo exercício para aquisição de estabilidade aos servidores em estágio probatório até a data da publicação da Emenda Constitucional nº 19/98, sem prejuízo da avaliação a que se refere o inciso 3º, do artigo 51 da Lei Orgânica. Artigo 52. Ao servidor titular de cargo efetivo do município, incluídos suas autarquias e fundações, é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. Parágrafo 1º. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma do parágrafo 3º. Inciso 1º. Por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei. Inciso 2º. Compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Inciso 3º. Voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço e 5 anos no cargo efetivo em que se dará aposentadoria, observadas as seguintes condições. Alínea A. 60 anos de idade e 35 de contribuição, se homem, e 55 anos de idade e 30 de contribuição, se mulher. Alínea B. 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Parágrafo 2º. Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. Parágrafo 3º. Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração. Parágrafo 4º. É vedada a adoção de requisitos diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física definidos em lei complementar. Parágrafo 5º. Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em 5 anos, em relação ao disposto no parágrafo 1º, inciso 3º, a, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Parágrafo 6º. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria conta do regime de previdência previsto neste artigo. Parágrafo 7º. Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no parágrafo 3º. Parágrafo 8º. Observado o disposto no artigo 37, inciso 11, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade,
sendo também estendidos aos aposentados e os pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. Parágrafo 9º. O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. Parágrafo 10. É vedada qualquer forma de contagem de tempo da contribuição fictícia. Parágrafo 11. Aplica-se o limite fixado no artigo 37, inciso 11, à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime de previdência social, e ao monte resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma da Constituição Federal, cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo. Parágrafo 12. Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Parágrafo 13. Ao servidor ou ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. Parágrafo 14. É assegurado ao servidor afastar-se da atividade a partir da data do requerimento da aposentadoria, e a não concessão da mesma importará a reposição do período de afastamento. Parágrafo 15. As aposentadorias e pensões dos servidores públicos serão custeadas com recursos provenientes de contribuições do município e dos servidores, recursos ordinários do Tesouro e de outras fontes especificadas em lei. Artigo 53. O servidor público que retornar à atividade após a cassação dos motivos que causaram sua aposentadoria por invalidez terá direito, para todos os fins, salvo para o de promoção, à contagem do tempo relativo ao período de afastamento. Artigo 54. A lei assegurará ao servidor público da administração direta isonomia de vencimentos e carga horária para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder, ou entre servidores dos poderes executivo e legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Artigo 55. O município concederá licença especial de 120 dias para as adotantes servidoras públicas municipais, a partir do ato da adoção, sem prejuízo do cargo e da remuneração, desde que o adotado tenha de 0 a 0,2 anos. Parágrafo único. O direito previsto no caput só será renovado após o interstício de 2 anos, sendo que na hipótese de casal adotante a licença só se aplica à servidora.